Boa tarde para todos vocês que estão aqui, nos dando a oportunidade de estarmos também com vocês. Obrigado por terem escolhido estar nesta sala e ouvir aquilo que nós vamos carinhosamente apresentar para vocês. E aqui é a maior prova de que judeus e árabes podem coexistir, conviver, aprender juntos e se amarem também. Boa tarde a todos. Que bom que vocês estão aqui. Ainda brinquei com o César. Falei, acho que vai ser só nós dois. Quer bater um papo aqui na sala do café? Tentação é grande, falei. O Rossandro ali do lado. É brincadeira, viu, gente? A gente estava almoçando com o Rossandro e brincando com ele sobre isso. Mas é uma honra estar aqui com você, meu amigo. A gente tem uma palavra em hebraico que chama adin. Significa delicadeza. Você tem a delicadeza no seu espírito. Então, para quem tem a oportunidade de estar um pouquinho perto dele, aproveitem, porque essa delicadeza de espírito é algo que eu tenho certeza que demora longos períodos para se alcançar. Esse nosso tema tão importante, né? Escolhemos aqui algumas passagens do Evangelho para fazer uma contextualização e passar para o César comentar um pouquinho. Então eu escolhi aqui duas passagens básicas do Evangelho. São duas parábolas, elas estão lá no final do Sermão das Parábolas, no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. E uma delas diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Um homem o encontrou e escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. Essa passagem, ela é uma passagem um tanto quanto incompreendida. Algumas pessoas chegam a dizer que ela é apócrifa, que fala, o homem encontrou, escondeu e depois foi comprar o campo, dá a impressão que ele está agindo num propósito de desonestidade. Mas a gente está na sequência do Sermão das Parábolas, que começa com o semeador. E a gente percebe que na primeira parábola, a gente encontra aqui o dever do agricultor de conhecer fielmente o seu campo. Se ele assim conhece fielmente o seu campo, as imperfeições, aqui no caso da parábola do semeador, seriam os espinhos, as aves, a semente que cai à beira do caminho, ele conheceria também os tesouros ali propostos. Tem uma passagem no Talmud, que é um compêndio de conhecimento, do conhecimento da tradição oral do povo de Israel, que tem uma parábola muito semelhante, que ela é complementar. O Talmud é uma tradição milenar, já conhecido oralmente ao tempo de Jesus, mas no início do segundo século, final do primeiro século, ele começa a ser escrito. E essa passagem conta que tinha um homem, Abba Yehuda, o nome dele. Ele era um estudioso, um homem muito devotado à caridade, e ele vivia de um pequeno campo. Mas ele tinha muita vontade de fazer com que o conhecimento intelectual da lei judaica pudesse ser difundido. Então, ele usava a maior parte dos seus proventos daquele campo para conseguir, então, fazer as suas obras de caridade material, sustentar e promover aqueles que não tinham recursos de estudar nas yeshivot, nos centros de estudo. Só que ele começou a não ter mais condição de dar os seus proventos. Ele falou, eu vou vender um pedaço do meu campo, e aí eu dou por bastante tempo. Quando acabou aquele dinheiro, ele vendeu outro pedaço. E conforme a sua propriedade foi ficando menorzinha, os seus animais, as vaquinhas que ali estavam, não tinham lugar tão grande para pastar. Um dia uma vaca cai num buraco, e quando ela cai naquele buraco, ele vai correndo socorrer ela. Ali ele encontra um tesouro.
Falar de tesouro para a gente é um pouco mágico, é um pouco fora da nossa realidade. Mas o historiador Flávio Joséfo, ele escreve para nós, é um judeu, cidadão romano, que traz muito conhecimento sobre a história do povo hebreu. Ele está lá no 2º século. Ele nos conta que era muito natural se esconder tesouros por conta das perseguições romanas aos judeus. Então era muito comum se encontrar tesouros. O que a gente aprendeu? Que diante do sacrifício da caridade, ele encontra o maior de todos os potenciais dentro do campo do seu espírito. Ele reconheceu um tesouro que para alguns de nós passa escondido, passa despercebido, porque a gente não adentra ao íntimo do nosso espírito para reconhecer as potencialidades, mas também para reconhecer as nossas imperfeições. A diferença do degrau e do obstáculo, diz um provérbio judaico, é a maneira que você encara ele. Ou seja, se é uma imperfeição que eu encontrei no meu campo, grandiosa oportunidade de enriquecimento. Meu campo produz muito mais quando eu retiro os espinhos, as pedras, as aves, tudo que ali estava, como a parábola do semeador nos traz. Deu para entender alguma coisa ou nada? Alguém pode me explicar então? E a outra parábola é a parábola conseguinte a essa, que é a parábola da grande pérola. E ela diz assim: o reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que possuía. Então, essa pérola representando o reino dos céus, a conquista do tesouro imperecível, o tesouro do Espírito. Como a gente entende? Lá no Talmud, logo na sequência dessa primeira parábola, tem uma segunda parábola que se casa aqui com o capítulo 13 do Evangelho. E ela vai nos dizer como? Vai nos dizer que tinham 2 vizinhos de propriedade. Um deles era Yosef, José, e ele era um homem de muito bom coração. A sua caridade, ela estava sempre voltada para os dias de Shabat, os dias de sábado. O Espírito Mordecai, lá na Revista Espírita, ele vai escrever para nós: o simbolismo do dia do sábado, ela é a representação da felicidade eterna. Por quê? No dia de sábado, os judeus observantes à lei convidam todos os órfãos, as viúvas, convidam todos aqueles viajantes, peregrinos, para quê? Para irem à sua casa, realizar as refeições, se direcionar às sinagogas. E nós, nesse dia, sentamos-nos, eu sou judeu, então tem essa tradição na minha família, nós sentamos-nos e tem uma tradição interessante. Se um dia o César for na nossa casa, num Shabat, na hora que a gente corta o pão, a gente não entrega ele na mão, mas a gente joga. E as pessoas que vão a primeira vez acham estranho. E é justamente para que as pessoas perguntem. Então você finge que é novidade. Para as pessoas perguntarem: por que vocês jogam o pão? Porque nesse dia nos reconhecemos como irmãos e não simplesmente entregamos a esmola, que muitas vezes nos põe na condição de superioridade. E quando somos fraternos, nos reconhecemos como irmãos, nós estamos compartilhando o que possuímos de melhor. Então os judeus têm o hábito de fazer grandes refeições, e esse Yosef, ele tinha esse costume, comprava o que tinha de melhor na feira da sua cidade. O seu vizinho, ele tinha um pouco de inveja, não das suas posses, mas da condição de felicidade. E ele ouviu então de alguém, um feiticeiro, vamos assim dizer, que ele perderia aquela fazenda para o seu vizinho Yosef. E ele ficou bastante preocupado. Ele falou: já que eu vou perder, eu vou vender a minha fazenda e vou comprar uma pérola. E ele comprou uma pérola bem bonita e colocou no seu chapéu. E ele andava com a fazenda no seu chapéu. Um belo dia, passando numa ponte, bate um vento e aquele chapéu cai dentro da água do rio. Um peixe come. E era um peixe grande. Chegou o Shabat, dali a alguns dias,
E um vendedor de peixes, pescando aquele peixe grande, falou: quem será que poderia comprar algo desse valor? Uma população pobre? Ele falou: Yosef. Ele usa todos os seus recursos para servir ao outro, ao próximo, nos dias de Shabat. Vai até a terrinha dele, ele compra aquele peixe, dando todos os seus recursos. Falou: não vou ter mais dinheiro para o resto do mês, mas em honra à fraternidade, em honra a esse momento, eu vou comprar. Quando ele abre aquela grande pérola, está na barriga do peixe. Então a parábola da grande pérola, que também poderia ser recordada, como nos conta a tradição budista, que uma das encarnações de Buda, onde ele alcança a sua pureza espiritual, ele era um pescador de pérolas. E ele passava muito tempo longe da sua casa. E ele passava meses. Porque as pérolas hoje em dia, tem fazendas de pérolas na China, no Tahiti, na Indonésia, mas antigamente era só naturais, então eram muito poucas. E ele passou muitos meses afastado de sua casa. Um belo dia, ele encontra uma pérola digna da coroa de um rei. Ele volta muito feliz para sua casa. Quando ele chega ali na sua casa, ele encontra sua esposa e seus filhos famélicos, prestes a desencarnar. Ele olha aquele momento, corre com aquela pérola ao seu vizinho e fala: eu troco essa pérola por um prato de comida. E ele socorre os seus familiares. No momento em que ele compreende a razão do desprendimento dos bens materiais para a conquista de um tesouro imperecível, que é a autoiluminação, que é o tesouro que menos possui o egoísmo, porque a chama ilumina todos ao seu redor, porque é aquela luz que caminha no coração daquele que conquista os valores mais agradáveis e mais, assim vamos dizer, a mesma expressão, delicados, como eu pude dizer do seu espírito, delicados a Deus, são aqueles que já reconhecem no plano espiritual essa percepção. E para passar para você, eu vou trazer só uma pequena passagem de Emmanuel, onde ele nos diz que nós nos habituamos a encontrar o valor das riquezas, aqueles bens móveis, imóveis, nos recursos materiais. Mas ele nos diz: há ricos em todas as condições. Ele começa nos dizendo: tem aqueles que são ricos de cultura, possuem títulos acadêmicos, uma série de conhecimentos, mas são muitas vezes pobres do conhecimento do Espírito. Emmanuel nos diz que nós temos aqueles que são ricos de sensibilidade no cérebro, na sua glândula pineal. Possuem o recurso de receber as maiores inspirações como médiuns do plano espiritual, mas se tornam pobres quando não compartilham e não exercitam a sua moral para que esses pensamentos possam ser compartilhados com todos ao redor. E Emmanuel vai nos dizer, e vai ser daqui que eu vou passar para você, César, que tem alguns de nós que somos ricos de saúde, possibilitados de assim movimentarmos os nossos lábios, os nossos ouvidos. Nós podemos trabalhar de diversas formas, mas diz aqui Emmanuel, mesmo esses que possuem essa riqueza, por vezes são pobres no sentido da paralisia do corpo. Mas existe pobreza ainda maior, que é a paralisia do espírito. Emmanuel vem nos falar que a maior de todas as pobrezas é o egoísmo do coração, que independente dos recursos que sempre estão disponíveis de alguma forma a todas as criaturas humanas, quando nós nos fechamos, nos tornamos reclusos na nossa cristalização do egoísmo, ali nos tornamos pobres. André Luiz ainda nos diz, até mesmo na argila se encontra
a riqueza, porque a gente pode moldar ela toma a forma que quisermos. A enxurrada é rica de recursos minerais. O pântano, diz Emmanuel, dentro da sua podridão, ainda tem os recursos para oferecer os lírios mais belos. Então a gente tem a riqueza eterna, espiritual, a redenção, os caminhos para nos transformarmos e transformarmos o mundo. Então eu passo para você, meu amigo. Jesus disse que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então a mesma delicadeza que você identifica em mim, certamente fez morada em você. Enquanto Mordecai lembrava a parábola do semeador, eu refletia em torno dos desdobramentos e das características dessa parábola, pensando que em momento algum Jesus nos apresenta as características físicas desse semeador. Nós não sabemos se era uma pessoa esguia, se era uma pessoa corpulenta, se era uma pessoa de baixa estatura, se era uma criatura alta. Nós desconhecemos qual era a condição financeira do semeador, se tinha muitas posses, se era um homem paupérrimo. Jesus não revela sequer a nacionalidade, se era um grego, se era um hebreu, se era um romano. Permanece oculta essa informação. Se era uma pessoa de grande cultura, com vastos cabedais de inteligência, ou se era uma criatura simplória, acostumada ao trato da terra, às atividades mais comezinhas, mais simples do cotidiano do povo daquela época. E não me parece que isso seja sem propósito. Se essas características não foram descritas, havia uma intenção de Jesus em tecer essa parábola. E me parece que uma das possibilidades de tentarmos desvelar que intenção seria essa, é para que todos nos sintamos semeadores e semeadoras. Para que todos possamos reconhecer que temos a possibilidade de semear palavras, olhares, sorrisos, silêncios que edifiquem, que sejam respeitosos e construtivos, presenças físicas que tantas vezes nos acalentam, a revelia até de um abraço, a simples presença física de um coração querido, nos conforta, nos traz segurança, estímulo para seguirmos nas nossas lutas. Nesse sentido, todos então somos semeadores e semeadoras. Que nenhum de nós se sinta indigno ou destituído de recursos para semear, porque aquele que semeia é um trabalhador, é alguém que movimenta recursos internos, posses, possibilidades. É alguém que é dotado de uma certa abundância e que precisa ser canalizada, investida, seja onde for que a vida tenha nos situado. Todos somos chamados a florescer. E eu quero apresentar a vocês, ou talvez reapresentar para aqueles e aquelas que já conhecem, algumas figuras do nosso movimento, talvez uma ou outra anônima de vocês, mas outras muito bem conhecidas e identificadas como exemplos de trabalhadores, de semeadores e de semeadoras. Então eu vou pedir que o nosso companheiro projete aquela única tela
para que a gente identifique esses trabalhadores e trabalhadoras. Lá no canto esquerdo da tela, nós temos a figura de um hindu chamado Dasharat. Dasharat era um homem que trabalhava numa mina de carvão, salvo engano, e a esposa diariamente levava para ele o alimento, preparado sempre com muito carinho. Até que um dia, nesse caminho tortuoso, esse caminho perigoso, a esposa escorrega, desce pela ribanceira, é ferida, e o ferimento é grave. Não havia um hospital próximo, não havia ninguém que detivesse conhecimento específico na área de medicina para prestar um socorro mais imediato. E aí o hospital mais próximo ficava a quase 100 quilômetros dali. Ela vem a desencarnar. E Dasharat toma então a seguinte decisão. Ele resolve cavar uma estrada no meio da montanha. Vende suas cabras, compra algumas ferramentas, naturalmente arcaicas e não adequadas para aquela empreitada, e por mais de 20 anos ele cava uma estrada no meio da montanha, reduzindo de quase 100 quilômetros para mais ou menos 15 quilômetros a distância da sua casa, do seu povoado, para o hospital mais próximo. Então é um exemplo de alguém que transformou sua dor num grande benefício para a sua comunidade. É um exemplo de trabalho como riqueza e como redenção. Um ser humano anônimo, como tantos espalhados pelo mundo, mas que está florescendo, onde a vida lhe situou, deu o seu quinhão, deu a sua cota. E a estrada está lá até hoje na Índia. Ali em cima, nós temos uma figura muito conhecida do nosso movimento. Essa foto nós tiramos quando ela foi lá na nossa cidade, em Nova Iguaçu. E Sueli sempre foi uma querida do movimento espírita brasileiro. E ela me ajudou muito num momento em que eu escrevia uma obra, que eu não sei se vocês chegaram a tomar conhecimento desse livro. O título dele é Amigos para Sempre. Ele fala da relação de Divaldo Franco com Chico Xavier. Foi publicado pela editora EBM. O livro possui as várias mensagens que Chico Xavier recebeu de Emmanuel, de André Luiz, uma mensagem de Francisco de Assis para Divaldo Franco, para estimular o trabalho do médium baiano. O livro também traz uma carta que foi escrita na década de 60, aonde se questionava a mediunidade psicográfica de Divaldo Pereira Franco. E enquanto elaborávamos esse livro, obviamente que com o consentimento dele e com a cessão dele dessas mensagens guardadas no seu arquivo, eu perguntei se não seria interessante pularmos esse capítulo, o capítulo da perseguição que ele sofre dos próprios espíritas, obviamente não de todos, na década de 60. Porque se admitia que Divaldo era um expositor, um conferencista, inspirado e de grandes recursos, mas se questionava a faculdade psicográfica dele. 2 documentos foram produzidos e passaram a circular em algumas partes do movimento espírita. Um deles tinha como título Para onde vamos, espíritas? E um ponto de interrogação. E o outro documento, Análise das mensagens copiadas.
porque ele foi acusado de charlatanismo, de embuste, de copiar mensagens de Chico Xavier e atribuí-las a Marco Prisco, Joana de Ângeles e outros espíritos. Pois bem, isso lhe valeu uma crucificação em vida. Todo esse questionamento feito por tais documentos e por essa carta. E quando eu perguntei se não podíamos pular isso, ele disse que não, porque aquilo ainda era uma ferida aberta no seu coração. O livro foi publicado 50 anos depois dessa perseguição que se deu no ano de 1962. Então o livro foi publicado em 2012 e lançamos lá no Rio de Janeiro, na Hebraica do Rio de Janeiro. E quando estávamos em Curitiba, pensando nos caminhos e descaminhos dessa obra, no café da manhã eu encontro com Sueli Caldas Schubert, que conviveu durante muitos anos com Chico Xavier e muitos anos com Divaldo Pereira Franco, tanto que ela é a principal biógrafa de Divaldo naquela obra magnífica que é O Semeador de Estrelas. E Sueli, então, me esclareceu o que aconteceu, o que foi, os bastidores, os pormenores, e me ajudou muito. E nesse mesmo encontro, falando alguma coisa de vidas passadas, Sueli ainda me traz uma revelação, não das minhas vidas passadas, que permanecem lá ocultas, mas de uma vida dela. E falou espontaneamente que um dia estava no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e visitavam, ela e Divaldo, uma sessão de obras raras da FERGS, Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E havia ali um livro que chamou a atenção de Sueli. E ela então, espontânea, como sempre, falou: olha, Divaldo, esse livro aqui, onde será que está essa autora? E Divaldo, virando-se para ela, disse: está aqui diante de mim. E ela jamais podia imaginar que ela era a reencarnação de Madame d'Espérance, autora do livro No País das Sombras. Então, já desde a reencarnação anterior, Sueli se dedicava aos fenômenos mediúnicos, ao conhecimento e à divulgação. Por isso, esse cabedal, essa pujança, que lhe caracterizou a conduta como grande escritora e grande divulgadora do Espiritismo. Uma semeadora e tanto. A nossa homenagem a Sueli Caldas Schubert. Se quiserem aplaudi-la. Ali embaixo nós temos 3 figuras. Divaldo Franco, que dispensa comentários por sua vida inteiramente dedicada ao bem. E sempre que alguém me traz algum questionamento acerca de Divaldo, eu não sou advogado de defesa dele, não recebi procuração para isso. Então eu simplesmente digo o seguinte: quer conhecer Divaldo Pereira Franco, visite a Mansão do Caminho. Esse é Divaldo Pereira Franco. Podemos aprender pelas suas conferências, pelos livros psicografados, pelas biografias, mas se efetivamente quisermos saber quem é esse homem, visitemos a obra social criada por ele e por Nilson de Souza Pereira. Ouçamos seus filhos e filhas, adotivos e adotivas, seus netos e netas, e as pessoas do bairro do Pau da Lima, e ali nós saberemos quem é Divaldo Pereira Franco. E é com esta faceta que eu fico, que eu admiro, porque pude conhecer in loco e ouvir das pessoas relatos muito particulares sobre a singularidade desse ser humano que é Divaldo Pereira Franco. Ali ao lado nós temos a filha adotiva daquele homem que está no meio. E aquele homem que está no meio foi um ranceniano que viveu no Rio de Janeiro, uma pessoa queridíssima,
chamava-se Amazonas Hércules. E na época de Getúlio Vargas, havia uma lei que determinava que todos os rancenianos fossem recolhidos em rancianatos. Eles estavam impedidos de circularem. Tudo ainda muito no início. E Amazonas, que nasceu no estado do Amazonas, por isso tinha esse nome, Amazonas Hércules, vai então muito jovem para o Rio de Janeiro, para a colônia do Curupaiti, no bairro de Jacarepaguá, e vive lá por 50 anos, Mordecai, 50 anos. Pude conhecê-lo, passar com ele tardes memoráveis. Lá no Centro Espírita Filhos de Deus, Amazonas ajudava católicos e evangélicos que viviam na colônia de Curupaiti. Ele já não tinha algumas falanges dos dedos, mas colocava esparadrapos e datilografava cartas de consolo para pessoas do Brasil inteiro. E em todas elas ele punha também uma mensagenzinha espírita, dessas que são impressas em grandes quantidades. E Amazonas era poeta, já não tinha uma das pernas, fazia palestras em centros do Rio de Janeiro numa cadeira de rodas. Tinha um riso largo, festivo, e publicou um livro de poesias chamado Canção da Esperança, que recebeu o prefácio do espírito Joana de Ângeles. Porque sempre que Divaldo ia ao Rio, fazia questão de visitá-lo. Era um coração que não cabia no peito. Um homem muito bom, muitas vezes caiando o centro, lá com uma brocha e o cal, o sangue das suas mãos se confundia com a cal. E ele seguia cantando, caiando o centro espírita para receber as pessoas que iam lá em busca do conhecimento da doutrina e do conforto de suas palavras. Uma figura anônima, possivelmente, para todos vocês, mas que floresceu onde estava plantado. E anos depois de desencarnado, nos trouxe algumas pequenas mensagens que serão transformadas em livro a sair pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Um coração muito querido, Amazonas Hércules. Mais abaixo de Amazonas e Divaldo, nós temos ali a professora Terezinha Oliveira de Souza. Ela fundou a primeira instituição Joana de Ângeles no Rio de Janeiro e criou uma escola espírita na Baixada Fluminense. A escola existe há 44 anos, abriga 200 crianças que recebem uniforme, material escolar e 3 refeições, totalmente de graça. A única contrapartida que a escola pede é um dia de trabalho do pai ou da mãe. A professora Terezinha é uma alagoana, tinha que ser uma nordestina arretada para fazer uma escola no meio do nada, morando na zona sul do Rio de Janeiro. Um dia ela vai com o marido para vender uns terrenos que havia comprado lá na Baixada Fluminense e ouve um menino dizendo para outro assim: de noite a gente vai roubar não sei o quê. E o marido, também nordestino, diz: nega, vamos construir uma escola aqui para ensinar esses meninos? Para eles endireitarem o caminho deles? E ela: vamos. E assim nasceu essa escola, que existe até hoje, a qual me encontro vinculado. Terezinha era uma figura hilária. Ela sempre teve carro velho. Quando eu a conheci, o carro dela tinha um rombo no assoalho. Então, quando a gente saía da cidade e entrava na rua sem asfalto, aquela poeira entrava. Então, era o primeiro banho de poeira. E ela dizia: meu filho, essa poeira é medicinal, fica tranquilo. E a poeira até no perispírito, gente. Quando a gente voltava, era um segundo banho de poeira. Muitas vezes eu cheguei em centro espírita, ela tendo me dado carona, sacudindo a roupa, passando a mão no cabelo, para tirar a poeira dos carros de Terezinha. E
quando os carros enguiçavam, ela levantava o capô e dizia assim: espíritos mecânicos, pelo amor de Deus, vocês que foram mecânicos na face da terra, venham agora. Dava um passe no motor, girava a chave e o carro pegava a gente. Eu fico pensando, se essa onda pega, os mecânicos vão precisar buscar outra profissão. E de fato ela tinha ali um magnetismo e uma ajuda espiritual que o carro pegava. Eu constatei isso. Espíritos mecânicos. Quando surgiu a transcomunicação, ela disse assim: Cezinha, Chico Xavier tinha um abacateiro. Nós vamos fazer a nossa reunião debaixo da jaqueira. Falei: Terezinha, um abacate caindo, eu acho que o estrago é menor. Mas se uma jaca cai na nossa cabeça, Terezinha, não, vamos lá, porque os espíritos vão se comunicar, vamos ligar gravador, vamos ficar debaixo da jaqueira. Era uma mulher hilária, mas que durante todos esses anos conseguiu educar crianças no coração da Baixada Fluminense. Ela era uma figura tão hilária que uma vez ela conta que me vieram duas histórias à cabeça. Mas eu vou contar a que talvez seja mais relevante. As duas. Então vamos lá. Uma é mais séria e a outra é engraçada. Primeiro, a engraçada. Ela foi no médico, porque ela estava um pouco acima do peso. E ela entrou na sala do médico, o médico olhou ela dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, e disse assim: a senhora, hein? E ela abriu os olhos: a senhora? E aí, a senhora está inteira, hein? Ela: o senhor acha? Ajeitou o sutiã, ajeitou o cinto. O senhor acha mesmo? Sim, a senhora está inteira. A senhora não tem pescoço, não tem cintura? Uma outra teria dado com a porta na cara desse médico. Mas ela tinha senso de humor e tinha uma coisa que não falta nessa sala. O que é? Espelho. Ela sabia que ela estava inteira. Em uma ocasião ela estava no Centro Espírita André Luiz, no Rio de Janeiro, acompanhando um grupo de senhoras que vendia livros para Divaldo, que dava aquele suporte, né? E Divaldo vira-se para ela e diz assim: Joana de Ângeles está preocupada com você. Comigo? Não tenho tempo nem para me coçar? Trabalho de manhã, trabalho de dia, trabalho de noite? Ela está preocupada. E sabe por quê? Porque você anda dormindo no volante. E ela pensou rapidamente: nossa, até para me ver dormindo no volante, Joana de Ângeles tem tempo? E sabe por que você está dormindo no volante, Terezinha? Joana está explicando para mim. Chega de noite, no horário que você deveria descansar do seu trabalho profissional e das atividades na instituição, naquele chamado horário dos espíritas, as pessoas ligam para você fazer atendimento fraterno. Joana está dizendo que essas pessoas estão sendo inspiradas pelos espíritos inferiores, que eles tentaram primeiro com o dinheiro, mas viram que você era honesta na gestão das contas da instituição. Você ficou viúva cedo, então eles tentaram ver se você derrapava no campo da sexualidade. Você não quis um outro parceiro, quis se dedicar exclusivamente à obra, viram que aí eles não conseguiriam nada. E pensaram: qual o ponto fraco dessa mulher? Trabalho. Então vamos multiplicar o trabalho, para que ela desfoque do principal objetivo dela nessa reencarnação. E ela disse assim: César, eu jamais podia imaginar essa artimanha dos espíritos inferiores me empurrando mais trabalho a ponto de eu não descansar, não refazer minhas forças e quase bater com o carro e pôr minha vida em risco. Terezinha Oliveira de Souza, essa mulher de fibra,
essa nordestina arretada. Ao lado dela, nós temos ali um grande amigo também, um companheiro que sempre me trouxe estímulos e correções. Uma vez estive com ele numa cidade do Mato Grosso. Me convidou para fazer um trabalho como esse que estamos fazendo aqui, Mordecai. E quando terminou, estávamos no avião, e eu feliz da vida, puxa, fiz um trabalho ao lado de Raul Teixeira, e ele me passa então um papel. E eu pensei na minha ingenuidade, deve ter ali uma mensagem carinhosa, deve ser um muito obrigado. Não, eram 10 pontos que eu precisava corrigir na minha fala, que ele entendia que estava errado. E me enumerou, de 1 a 10. Eu tenho esse papel até hoje. Confesso que ainda não consegui, porque o nível Raul Teixeira é outro patamar, como disse lá o jogador do Flamengo, né? E Raul conta que uma vez ele estava um tanto quanto desanimado, lá nos primórdios da tarefa dele de expositor. E ele foi então, ele orou pedindo uma orientação, foi à Bahia, fazer lá uma excursão pelas cidades baianas com Divaldo. Num determinado momento, na Serra Baiana, Divaldo sente uma angina, pede para o motorista parar, sai com Raul do carro, dá o braço para Raul, e do nada Divaldo diz assim: Raul, Joana de Ângeles está dizendo que vale a pena sim você continuar na tarefa de expositor. Se ninguém aparecer para te ouvir, se não derem o valor que você gostaria, terá valido a pena para você. Então prossiga, meu amigo, prossiga, porque os primeiros ouvidos que ouvem a sua voz são os seus. Então terá sido bom para você esse aprendizado. E ele nos narrou essa história que está no livro Um Homem no Mundo, que é também uma biografia de José Raul Teixeira, um grande semeador. E o outro que está lá na pontinha, eu vou passar para o Mordecai, para que ele nos fale alguma coisa dessa alma queridíssima, cara ao nosso coração. Mesmo não tendo convivido de perto com ele, aprendi a admirá-lo e a crescer com os seus exemplos. Quem é essa alma querida, Mordecai? Fala um pouquinho também. Eu só vou falar o nome. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Não quer colocar? Esse espírito tão caro a nós espíritas. É um espírito que trabalha muito pelo movimento espírita. E eu costumo dizer que é um espírito que quando se aproxima, primeiro ele tira o nosso sorriso, depois ele tira as nossas lágrimas. Porque a mesma alegria de viver que ele sempre carregou, ele tem no plano espiritual. Às vezes, quando falando dele, eu comento assim, né? E falo, gente, ele paralítico, na sua dificuldade, cego, rodava o Brasil todo fazendo palestra. Então, se você tiver um probleminha no centro, precisar de uma inspiração, pensa no Jerônimo. E quando ele está por perto, ele fala, lá vem você, me dá mais trabalho de novo. Então, Jerônimo Mendonça nasceu na cidade de Tuiutaba, uma cidade muito pobre ao seu tempo. Hoje já é uma cidade numa condição de renda e uma condição social um pouco melhor. Jerônimo Mendonça, ele possuía 10 irmãos, eles eram em 11, e eles todos muito pobres, não tinham grandes recursos. O sonho dele era ter um terno branco. Ele via aqueles sapatos super engraxados, mas ele andava descalço na maior parte do tempo. Quando muito, tinha uma botina bem velhinha para usar. E Jerônimo Mendonça, então, sempre alegre, sempre feliz, conversando com todos, ele fazendo suas amizades, um amigo quis lhe presentear. Falou, eu costurei um terno branco para você. E tem um sapato aqui bem ilustrado. Jerônimo ficou esperando o tempo onde ele iria usar aqueles sapatos.
Ele teve na sua infância, na primeira infância, contato com o protestantismo, ele era evangélico, mas aquilo não trazia todas as respostas. Para muitos sacia o espírito, mas para ele não era suficiente. E ele então começou a conversar com alguém que morava próximo sobre o espiritismo. E tirando as suas dúvidas, encontrando respostas, ele acabou começando a frequentar e se tornou um espírita. Certa feita, ele estava na sua cidade, falaram que um orador viria de longe, era um médium, e ele foi assistir em um centro espírita. Durante a exposição, o orador se emociona, transfigura um pouquinho, muda o seu rosto, e ele dá a seguinte mensagem: Tarzan, segura no cipó da fé, porque a floresta da dor vai começar. Se eu desse uma mensagem assim, ou você, César, nunca mais seríamos chamados para o MIEP. Nem minha nona sendo minha nona. Não tinha condições. Ninguém entendeu nada, mas ele entendeu. Porque ele acordava pelas manhãs e como ele tinha uma fixação na figura do Tarzan, que é normal durante a juventude, ele batia no peito assim, na frente do espelho, e falava: eu sou o Tarzan, o rei das selvas. Então ele entendeu que aquela mensagem era para ele, mas ele não podia esperar pelo que aconteceria. Certa feita, vem ao cinema da sua cidade o filme E o Vento Levou, mais curto que a nossa palestra, 3h30. E aí, naquele momento, ele vai assistir, usa o seu terno branco, coloca aquele sapato preto, e quando ele entra no cinema, está lotado, não tinha mais lugares. Ele assiste o filme de pé, mas depois de 3h30, ele achou que estava muito cansado, mas ele já não conseguia mais mexer as suas pernas. Ele pediu ajuda para os amigos que carregaram ele para sua casa, e dentro do seu humor ele dizia que não sabia o que doía mais, as pernas ou ter que ver a mãe dele cortar aquela calça do terno branco que ele usou pela primeira vez. E ele então foi diagnosticado com uma artrite reumatoide, tendo na artrite reumatoide, naqueles dias, a impossibilidade de estacionar ou de curar aquela enfermidade. Ele acabou se tornando tetraplégico, ele se tornou cego dos 2 olhos, ele tinha um problema de circulação e seu rosto, ele pegava fogo. E ele tinha um problema cardíaco, ele tinha que tomar às vezes 20 comprimidos de Zordil por dia. Ele ficava naquela cama ortopédica, e certa feita eu falei assim para ele, falei: Jerônimo, essa vocês vão entender aqui no Nordeste, porque quando eu falo isso em São Paulo, o pessoal não entende muito. A sua cama parecia uma sanfona, sabe? E ele falou: pois foi ali que eu aprendi a melodia do amor. E ele então, nessa cama, tinha que colocar um travesseiro de 20 quilos de areia para amenizar um pouco as dores. Se a gente olhar ali, seu rosto queimava tanto que ele tinha esses ventiladores, eram 2 geralmente, voltados para o rosto dele, para ver se amenizava um pouco. Mas ele dizia assim: que bom que eu sou cego, porque eu não ando por aí vendo o defeito dos outros. Que bom que hoje eu sou paralítico, porque eu não ando mais por aí fazendo mal aos outros. Isso não impediu que ele trabalhasse. Ele fundou 2 centros espíritas, fundou uma creche. A história dessa creche, ela é muito interessante, porque quando ele foi fundar a creche, foi até o Chico, que muitas vezes ao seu tempo era confundido com ele. As pessoas viam Jerônimo e falavam: ah, você é o Jerônimo? Ele falava: não, o Chico é uma... Você é o Chico, perdão. Falava: não, o Chico é uma estrela na minha lagoa, eu sou apenas um batráquio, um sapo. E ele, então, que a cada 15 dias estava com o Chico, foi no Chico. E o Chico falou: que maravilha de projeto, Jerônimo, que maravilha. Você e o Roberto Carlos, o cantor, vocês não gostam dele, né?
Todos nós gostamos, né? Falou, você e o Roberto Carlos, vocês estão na mesma sintonia. E o Jerônimo foi embora, naquela combizinha que estava escrito, fora a caridade não há salvação. E aquela Kombi andava para cima, para baixo. Seu irmão Pico, ele dirigia aquela Kombi, e conta que certa feita ele estava correndo, ele sempre andava meio rapidinho acima do limite de velocidade, estavam indo ver o Chico, e o Jerônimo falou, Pico, meu irmão, a gente está indo para Uberaba, mas eu quero conversar com o Chico e não com o Emmanuel. O policial sempre parava ele na estrada e já conhecia a Kombi por conta dessa velocidade, ele já estava muito conhecido. E certa feita até um dos policiais falou para ele, falou, mas você não para em casa? Falou, minha mãe diz a mesma coisa, que com 11 filhos eu sou o único paralítico e o único que nunca para em casa. E ele então voltou para sua cidade, para Ituiutaba, Minas Gerais. Chegando lá em Ituiutaba, ele então tem um insight, ele tem uma intuição. E durante essa intuição ele falou, o Chico não perde as palavras. Eu vou encontrar o Roberto Carlos. Juntou 6 amigos, pegaram aquela Kombi e foram lá para o Canecão, no Rio de Janeiro. Quando ele chega no Rio de Janeiro, para aquela Kombi, desce essa cama, que ele não conseguia nem ficar sentado. Desce aquela cama, as pessoas começam a olhar, a ver o que está fazendo esse rapaz aqui. E o gerente vem na direção dele e fala, Jerônimo Mendonça? Ele falou, você me conhece? Ele falou, eu vou no Chico, eu sou espírita, já te vi lá várias vezes. O que você veio fazer aqui? Ver o show do Roberto Carlos. Tá bom, me dá os seus ingressos. Falou, eu não tenho. Falou, peraí que eu vou resolver. Falou com o Roberto Carlos, ele falou, coloca eles no melhor lugar no final do show, eu quero conversar com ele. Ele conversou e ele falou, passa amanhã lá na minha casa. O Roberto Carlos disse, vou te dar um cheque. Deu 1 milhão de dinheiros na época. Era dinheiro para ele construir a creche, era dinheiro que ele reformou um monte de centro espírita, ajudou um monte de instituição espírita, e o Roberto Carlos nunca pediu nenhum comprovante, absolutamente nada. Nasceu uma amizade entre esses dois, e quem já ouviu a música A Montanha é em dedicação a Jerônimo Mendonça. Então, eles passavam as madrugadas, os dois não tinham tempo, no telefone. Ele era um jovem, tinha os seus sonhos, não pôde alcançar os sonhos que o mundo pode proporcionar na matéria, mas ele foi um trabalhador incansável. Falou por 5 estados diferentes, sempre viajando por todos os locais. E ele teve a riqueza de compreender, na sua paralisia, na sua cegueira, na sua dor incondicional, a oportunidade de aquisição do tesouro mais nobre, como você pode dizer, desses nossos outros companheiros de humanidade, esses outros irmãos. E é interessante a gente falar de Jerônimo, porque ele nunca perdeu a alegria de viver, consolou milhares e milhares de corações, gravou 2 LPs, ditou 6 livros e fez todo esse trabalho maravilhoso. Então, sem sombra de dúvidas, eu vou falar. Quando tiver um probleminha lá na casa espírita, lembra do Jerônimo. Chama por ele, que ele aparece ali para resolver. Ele está sempre presente no movimento espírita. E é um espírito maravilhoso. O seu biógrafo, Nicola Frattari, nosso amigo querido, ele está traduzindo para o inglês a sua obra. E eu estava indo para um ciclo de palestras nos Estados Unidos e falei, você está traduzindo para o inglês? Vieram me contar na Federação Norte-Americana. Falou, tô. Eu falei, então eu vou fazer as minhas palestras sobre o Jerônimo. E na hora me aparece o Jerônimo e fala, só vocês para quererem levar um aleijado para os Estados Unidos. E a gente estava no carro indo para uma das palestras, e eu
senti a aproximação dele como está nos acompanhando desde a sala, quando viemos para cá. E eu olhei para trás no carro, né, como hábito que nós temos como encarnados, para olhar para ele, que eu falei, deve estar sentado aqui atrás no banco. E ele falou, está procurando por quê? Um aleijado que nem eu cabe em qualquer lugar. Então é um espírito muito caro, um espírito muito alegre, um espírito muito feliz. E é uma honra sempre falar de Jerônimo Mendonça, esse espírito que tantas lições importantes nos ensinou. Acho que a gente tem uns minutinhos, eu vou passar para você fazer o encerramento. 3 minutos. Bom, eu encerro então aqui, já que falamos de tantos trabalhadores e trabalhadoras, semeadores e semeadoras, que deixaram marcas positivas em tantas vidas. E certamente, se vocês neste momento fossem falar, vocês iam lembrar e citar vultos daqui da Paraíba, de Campina Grande, dos estados e das cidades de onde vocês vieram para participar do MIEP. Então, fica a nossa homenagem a todos esses trabalhadores anônimos, cujos nomes e cujas imagens nunca apareceram em jornais, em redes sociais, mas que seguem dando o seu melhor na construção de um mundo mais feliz. Deixo, então, uma poesia, lembrando dessa alma poética que era Jerônimo Mendonça e do meu querido amigo Amazonas Hércules, a poetisa chilena, Prêmio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral, que foi diplomata, viveu também no Rio de Janeiro, escreveu certa feita essa poesia: toda a natureza é um desejo de serviço. Serve o ar, serve a nuvem, serve a chuva e serve o vento. Onde houver uma tarefa a ser executada, executa-a tu. Onde houver uma pedra a ser retirada do caminho e um erro a ser corrigido, corrige-o tu. Não cometas, porém, o erro de achar que só tem merecimento quem realiza grandes tarefas. Há pequenos serviços que são excelentes préstimos. Pentear uma criança, ajeitar alguns livros, arrumar uma mesa. Este é quem critica, aquele é quem destrói. Sê tu quem serve. O servir não é próprio dos seres inferiores. Deus, que nos dá o fruto e a luz, também serve. Poderia chamar-se o servidor e tem os olhos postos em nossas mãos, a nos perguntar todos os dias: serviste hoje a quem? Que Deus nos abençoe.